Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui agora no domingo já, né? Domingo, esse primeiro dia de outubro, né? E a gente vem novamente com um estudo bíblico e que vai inclusive complementar o que a gente já falou no estudo anterior, né? Só que agora, esse testemunho que a gente deu essa semana para vocês também tem a ver com o poder da oração. Porque vocês lembram que no meu testemunho anterior eu disse a vocês que Deus estava me dando um livramento. Então, em vez de eu ir fazer o curativo na sexta-feira, eu fui na quinta-feira. E o que será que aconteceu na sexta-feira, não é verdade? Que então Deus deu um grande livramento. Meus irmãos, na sexta-feira eu iria então para o curativo, lembram disso? E eu falei a vocês que fomos na quinta. Na sexta-feira eu estava em casa e eu costumo acordar bem cedo. Eu gosto de já me cuidar de manhã cedo e também, irmãos, em oração, né? Mas na madrugada da quinta para sexta o Senhor me tomou em oração e eu costumo levantar na madrugada para orar, né? E Deus tocou no meu coração e falou: olha, você se prepare hoje, você não sai sexta-feira da sua casa, não sai da sua casa e você ore, continue em todo o processo de oração como você tem feito. Irmãos, e eu já tinha feito um jejum na quinta-feira, vocês lembram disso, né? De quarta para quinta. E na sexta-feira, então, pela madrugada, eu continuei e nós fomos em súplica, em oração. E quando deu aí pelas 6 horas da manhã, eu costumo já me preparar para fazer um café da manhã, né? Mais as orações, né? Fazer a sua higiene pessoal, enfim. Toda a rotina que a gente acaba se propondo a fazer no dia a dia. Mas nesse dia foi muito interessante a sexta-feira porque eu comecei a sentir uma tontura que não é a tontura do diabético quando ele tem uma descompensação, porque às vezes o diabético, uma descompensação de açúcar e tal, né? Você sente uma tontura. Às vezes você toma um medicamento como Glinfagem e ele começa a agir e você sente uma tontura que é razoável, que é normal, aí você fica um pouco sentadinho, você espera um pouquinho o corpo responder bem, aí, né, você vai fazendo, não deixa de fazer as coisas. E eu fui tomado de um sono muito forte, muito profundo, mas Deus falou, vai devagar e continuei, fui preparar o café da manhã, continuei em oração e louvando ao Senhor. Inclusive tem uma música que depois eu vou colocar para vocês aqui, que é do Salmo 121, muito bonito, em hebraico, mas também tem a tradução, né? Depois eu vou passar para vocês, Shir Ma'alot, né? Que é a tradução do Salmo 121. E os salmos, inclusive, eles são cantados, né? A gente vai observando isso, né? É um cantar e uma oração. E comecei então com esse Salmo 121, coloquei ali para ouvir e continuei a preparar o meu café da manhã. Tomei meu café da manhã bem certinho, no horário certo. Falei, Senhor, vou começar minhas orações. Quando eu entrei para orar no quarto, essa tontura aumentou. Eu falei, bom, mas deixa eu ver como é que eu estou aqui. Estava normal, mas a tontura era espiritual. E Deus falou no meu coração, olha, você hoje, sexta-feira, você não se permite essa aproximação, essa comunhão, meus irmãos, ela acontece, né, de uma forma muito mais forte e aprofundada. Eu queria deixar com vocês, antes da gente continuar, a passagem em Efésios, que o apóstolo Paulo fala nessa carta. Acho que é muito importante essa definição da importância da oração e do jejum, tá?
Então aqui, olha, acompanhem aqui conosco, ó, a armadura de Deus, Efésios 6, a partir do versículo 10. Ele fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, meu irmão, aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala muito a respeito da gente se revestir da armadura de Deus. Bom, vocês sabem que a oração é algo fundamental da nossa vida. Nós devemos orar de manhã, à tarde e à noite. Ou seja, devemos estar em processo de oração o dia todo. Sempre que for possível, você está orando. Outra coisa muito importante que você tem que fazer é se alimentar da palavra de Deus. Então, muitas vezes, hoje a gente tem muitas coisas para nos distrairmos, né? Televisão, programas na TV, entretenimento de uma forma geral. Mas você precisa sempre ter um tempo para Deus. Você vai perceber que agora, inclusive nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, que há um vazio muito grande, as pessoas estão sentindo um vazio muito grande, e quando elas começam a se alimentar da palavra do Senhor, isso vai te fortalecendo de tal forma que você, através do processo da leitura da palavra e o processo da oração, você vai crescer muito. E isso te mantém mais forte e principalmente isso aumenta a sua comunhão com Deus, a sua percepção das coisas que estão acontecendo no mundo. Você não sabe o que aconteceu ou quem fez contra você, mas toda vez que há um levante contra a tua vida, o Senhor te avisa, o Espírito Santo de Deus te avisa, os anjos do Senhor estão ali atentos, né? E esse processo de comunhão te leva a uma sensibilidade muito maior. Então você está assim aflorando, né, o poder de Deus na sua vida. E com isso você consegue perceber que tem algo errado. E como Paulo falou aqui, olha, a nossa luta não é contra o homem, contra a carne. Muitas vezes você fala assim, alguém fez alguma coisa contra mim. Você sabe que é o inimigo. E o inimigo, ele pode usar pessoas distantes, pode usar os nossos inimigos, que estão na nossa cara às vezes, mas também usa pessoas que são próximas. Se qualquer pessoa der brecha para o inimigo entrar com um mau pensamento, essa pessoa vai acabar fazendo mal para nós. Então, o que nós devemos fazer? Estar em oração e perdoar, estar prontos a perdoar. Às vezes pessoas mais próximas de nós estão cometendo coisas assim que são abomináveis aos olhos do Senhor. E nós não sabemos, né? Deus às vezes nos poupa da gente saber. E aos poucos a gente vai tomando conhecimento e tomando ciência. Mas o que nós devemos fazer? Jesus nos ensinou, perdoai até 70 vezes 7. E aqui Paulo reforça isso, olha, nós devemos estarmos firmes na palavra do Senhor e lembrarmos que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados, potestades e dominadores desse mundo. Então, a nossa luta é espiritual. Então, libere o seu perdão, libere o perdão para essas pessoas, para que Deus possa agir. E não peça misericórdia para as pessoas, porque se nós queremos que essas pessoas fiquem tratadas e sejam salvas, elas precisam ser tratadas pelo Senhor primeiro. Então o Espírito Santo vai até essas pessoas, carne, mas contra os principados, potestades e dominadores desse mundo. Então a nossa luta é espiritual. Então libere o seu perdão, libere o perdão para essas pessoas, para que Deus possa agir. E não peça misericórdia para as pessoas, porque se nós queremos que essas pessoas fiquem tratadas e sejam salvas, elas precisam ser tratadas pelo Senhor primeiro. Então o Espírito Santo vai até essas pessoas, o convence do pecado, amém? É o trabalhar de Deus ali, é o trabalhar de Deus no coração daquela pessoa, na vida daquela pessoa, para que ela seja salva, amém? Então muitas vezes nós podemos estar com lutas até na nossa própria família, mas nós devemos orar a Deus por elas, colocá-las nas mãos do Senhor e falemos, Senhor, cuide delas para nós,
haja de acordo com a tua vontade na vida de cada uma delas. Porque o Senhor agindo da forma como Ele age, Ele trata, né, e Ele dá a oportunidade da pessoa se reconciliar. Viu, meus irmãos? Então isso é muito, muito importante, nós não podemos perder isso de vista. E aí, meus irmãos, eu também queria deixar o versículo 18, desse mesmo capítulo 6 de Efésios com vocês. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós não devemos desistir, nós devemos ser perseverantes, nós devemos orar, nós devemos buscar com fé, porque isso que agrada o coração de Deus. E aí, meus irmãos, a partir desse momento, dessa fortaleza que Deus coloca na nossa vida, que Ele nos ajuda a nos levantar, a ter forças para lutar e vencer o inimigo, o que aconteceu? Essa tontura que eu passei, ela começou a ser diluída e eu fui sentindo no próprio organismo, no próprio corpo, a partir do momento das orações, e Deus foi nos dando os salmos, né? Então você pode orar do Salmo 1 ao Salmo 4, o 1, 2, 3 e 4, amém? Você pode orar o Salmo 121, o Salmo 91, certo? Então, nós começamos esse processo de orações dos Salmos, e o Salmo 27 também é muito importante você orar de manhã, e o Senhor foi trabalhando de forma tal que quando eu fui terminando de ler os Salmos, certo? Foi me dando uma limpeza, uma leveza, um descansar. É o trabalhar de Deus. Então Deus trabalhou dessa forma comigo na sexta-feira, que eu queria compartilhar com vocês esta bênção. Então muitas vezes nós passamos muitas experiências com o Senhor e passamos dificuldades, mas o Senhor nos ensina, olha, você não pode deixar de orar, você não pode deixar de ler a palavra de Deus, você não pode deixar de jejuar. Se você é uma pessoa que tem problemas de saúde, tenha muito cuidado ao fazer o jejum, né? Peça sempre orientação do seu médico, né? E se propõe às vezes a fazer um jejum mais curto, mas que você dê conta. Às vezes você dá conta de fazer 2 horas de jejum, tá ótimo. O que agrada o coração de Deus é o teu esforço. Agora, a pessoa que tem diabetes, por exemplo, como eu já falei para vocês algumas vezes, você precisa medir a sua glicemia, você precisa tomar a sua medicação. Às vezes, se você ainda toma insulina, tem que tomar a sua insulina do mesmo jeito, tem que tomar o Glinfagem do mesmo jeito, tem que se cuidar, se preparar e se hidratar bastante, certo? Beber bastante água, que é importante, beba chá também, que é importante, e se alimente. Você vai fazer um jejum, então eu alimento, espero 2 horas, né, para dar a digestão e começo o meu jejum. Começo com 1 hora de jejum, depois vou 2 horas, tá certo? Não abuse muito, né? O importante para Deus é o nosso esforço, tá bom? Meus irmãos, então é isso que eu queria deixar com vocês. Fiquem com Deus e meditem em Efésios capítulo 6, tá bom? Leia o capítulo 6 todo, ele tem assim um ensinamento maravilhoso. Ali a armadura de Deus começa a partir do versículo 10. E nos vemos no próximo encontro. Irmãos, não deixe, por favor, de dar o seu joinha aí, acessa aí para nós, tá bom? E também, meus irmãos, compartilhe, certo? Ficamos aguardando você no nosso próximo encontro. Muito obrigado, fique com Deus.